E aí recomeçamos, continuamos a nossa trajetória. E a esperança, a alegria que nós temos é que o Senhor está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, desde que nós nos aproximemos dEle. Ele nos dá garantias de vitória. Talvez a vitória que nós tenhamos não seja exatamente a vitória que nós suponhamos, que nós desejemos, porque algumas vezes o nosso olhar fica equivocado, a nossa compreensão fica equivocada sobre algumas coisas. Mas quando a nossa fé trabalha em nós por nós, nós podemos crer que, haja o que houver, Ele estará conosco. Ainda que doa, Ele nos consolará. Ainda que fique confuso, Ele nos trará discernimento, porque Ele é Deus. É um Pai perfeito que nos ama, que não nos deixa sozinhos. Então, o que vai nos garantir isso? É estar ao lado dele, é caminhar com ele em todo o tempo. Fazer disso aí a nossa disciplina. Uma palavra que Deus me deu para esse ano de 2026. Eu pedi a ele logo nos primeiros minutos. Eu passei de joelhos. Eu quis passar. Não que isso aí. Tem gente que não quis, não vai passar. Eu que quis. E na verdade eu nunca passei assim, foi a primeira vez. E eu falei para ele: papai, eu preciso de uma palavra sua. O que o senhor me diz? O que o senhor me dá para esse ano de 2026? E eu vou ser honesta com vocês, que eu até achei que seria uma coisa mais elaborada, sei lá. E o que ele me disse? Filha, dependência de mim. Filha, oração. Foram as duas palavras que ele me deu, as duas direções. Oração e dependência. Olha só, hein? Então eu tenho garantia. Em tudo eu vou depender dele. Eu terei a certeza, nós podemos ter a certeza. Porque isso não é só para mim, não. É para qualquer cristão. Mas como eu perguntei, ele me disse, né? Qualquer cristão precisa estar na dependência do Senhor. Depender dele. Não da minha força, da minha autossuficiência, dos meus conhecimentos. Do que eu já caminhei aqui em fé. Não é garantia de que tudo estará, né, vencido. Não. Eu preciso continuar. Eu preciso depender dele o tempo todo. E isso traz um alívio. Porque quando nós dependemos de Deus, nós dependemos daquele que é dono das nossas vidas, daquele que já tem tudo, que sabe de tudo. Olha que maravilha. E oração. É me colocar na dependência dele. É ouvir a voz dele, não é só falar. Porque oração é via dupla. Eu falo e eu escuto. Eu escuto o que ele tem para mim, né? As orientações. E nós podemos ver na Bíblia. Davi, o tempo todo, falava com Deus. Ele tinha certeza absoluta. Ele adorava o Pai. E ele ouvia também, como tantos outros. Porque Deus quer falar conosco. Mas nós realmente precisamos parar. Nós precisamos parar a nossa mente. Ela não para. Mas parar no sentido de dar espaço para que a voz de Deus seja ouvida. E não é simples, amados. Porque ainda quando estamos dormindo, né? O nosso inconsciente, o nosso subconsciente está trabalhando. Ele continua ali trabalhando. Então, mas quando eu estou consciente, quando eu estou acordada, eu vou pedir a Deus para Ele me aquietar. Eu gosto muito de usar o Salmo 46:10, que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. E ali me aquietando, né? Respirando fundo, né? Hoje a minha oração foi: inspira, expira, gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo dia, obrigada pela vida, obrigada por tudo, Senhor. São tantas as bênçãos, são tantas as coisas que Ele nos dá. Então nós é que decidimos direcionar as nossas mentes. Agora, se nós não as direcionarmos, as nossas mentes, a nossa mente, né, no singular, a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com um cavalo selvagem. Como é um cavalo selvagem? Eu estou aqui numa região, né, de roça, né, uma região rural. Um cavalo selvagem seria até mais bravo que um cavalo, né? Talvez, não tenho muito conhecimento, mas eu imagino, eu suponho. Então um cavalo selvagem, ele te joga no chão. Ele tem força, ele tem medo, e a reação dele é nos jogar no chão.
porque nós estaremos ali invadindo o espaço, né? Ele tem que ser domado para que ele não nos jogue no chão, para que ele obedeça, né? As determinações daquele que vai cavalgar sobre ele. Olha só, então a nossa mente também precisa desse adestramento. E como fazer? Encher as nossas mentes com a palavra de Deus. O ano está começando. Vamos encher as nossas mentes com a palavra de Deus. Vamos ler a palavra, sabe? Em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a palavra revelada. O que seria a palavra revelada? Não é apenas aquelas letras ali, sabe? É muito mais. Aquilo entra no nosso coração de uma maneira tão doce, de uma maneira tão decisiva, de uma maneira tão radical. É muito diferente, amados. Experimenta. Lê na dependência do Espírito Santo, pedindo a Ele: Espírito Santo, me guie, me ajude a ver além da minha mente humana, porque eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então eu posso ler, eu posso entender de uma maneira mais profunda e principalmente para aplicar na minha vida, nos meus dias. E assim será. Estarmos na dependência e em oração. E é o tempo todo também, tá? Não é só naquele momento que nós vamos acordar, que vamos nos deitar, não. O tempo todo nós estarmos conectados. E para isso existe um exercício também que é muito importante. A gente fala menos, sabe? A Bíblia fala lá em Provérbios que até o tolo se passa por sábio quando ele fecha a boca. Então ouvir, porque quando nós ouvimos, nós aprendemos muito mais. Nós percebemos muito mais coisas. E quando nós falamos, geralmente quando nós falamos muito, é porque nós estamos, né, é uma expressão aí muito engraçada, né, barulhados. Quando eu quero falar, é porque às vezes eu tenho a falsa sensação de que falando, desabafando o tempo todo, eu vou me livrar daquilo que está me perturbando, daquilo que está me gerando um estresse. E amados, não. Eu perco por falar muito, porque às vezes eu não consigo selecionar a pessoa que vai me ouvir, porque é raro também. Eu digo para mim mesma: Marisa, você é uma pessoa que tem sabedoria para ouvir com amor a outra pessoa? Tenho. Mas isso não vai ser 100%. Vai ter momentos que talvez eu não esteja. Que eu esteja também com alguma coisa e vou ficar com um pouco de limite para ouvir alguém. Então vamos pensar, se eu preciso que alguém me ouça, se eu vou falar. Ei, essa pessoa vai pegar a minha história com amor, delicadamente, ou no meio da conversa, da audição, ou posteriormente, ela vai fazer uma avaliação daquilo ali, ou durante a conversa vai falar coisas negativas, e eu vou ficar pior. Então, é muito perigoso. Então, ficarmos quietos, silenciarmos, sempre respirarmos, sabe? E buscar em Deus, através de um louvor, através de alguma coisa. Eu vou conseguir. Eu estou vendo aqui um caminho de formigas. As formigas são por demais disciplinadas. Vou tentar colocar aqui para você ver, olha só. Olha aí. Elas vão uma atrás da outra, ó. Elas estão fazendo um caminho, ó. E aqui elas vão, ó, ali, subindo naquela folha. E elas vão pela estrada fora, disciplinadas. Então, se os animais... Aqui tem outro caminho, ó. Eles têm esse instinto. Imagine nós, que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós estamos preparados. E como eu sempre digo, a palavra me diz isso. Eu não devo aceitar menos do que Deus tem para mim. Porque Ele tem muito para cada um de nós. Ele tem muito para nos dar. Ele está aguardando, esperando que nós estejamos, né, preparados. Ou, pelo menos, com uma recepção razoável para tomarmos posse daquilo que Ele tem para nós. E digo para você, quando a gente fala em tomar posse, né, às vezes vem aquele pensamento: materialmente eu vou receber, vou comprar um carro, eu vou fazer, vou acontecer. Amados, a maior posse que nós podemos ter, que vai nos alegrar, que vai nos dar plenitude de vida, que vai nos dar paz e, consequentemente, redundar no nosso corpo em saúde, em alegria, em plenitude, é a paz interior. E essa aí independe. Ela independe das circunstâncias, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro, daquele que caminha com Deus, daquele que busca em Deus essa tranquilidade, esse refrigério para viver os dias. Ninguém disse para nós que 2026 vai ser fácil. Não, pelo contrário, nós estamos vendo os desafios aí. Eu estou num lugar que o calor está assim, sabe? Eu saí da região dos lagos, né?
e vim para minha cidade natal. E aqui, olha, é sobrenatural. E eu sei que muitas pessoas estão passando por isso. Porque a natureza está gemendo, está pedindo socorro. Devido, né, aí a poluição, a tudo, a agressão que a natureza sofreu. E a Bíblia fala que até a natureza tem chorado, aguardando a redenção, né? Ser que é vivo, nasce, cresce, morre, é ser vivo. Então não somos só nós, mas nós temos aí, né, a natureza que está sofrendo as consequências das escolhas, dos pecados, dos exageros, do egoísmo. Amados, antes da gente orar, eu vou pedir que você compartilhe, que você curta, isso é importante para o canal, no sentido do canal ser um canal abençoador, tá? Mas que fique isso aí. Nós estamos nos primeiros dias do ano, que nós realmente façamos planos. Sim, planejamentos, temos a nossa agenda, por que não? Né? Isso é bíblico também, mas que acima de tudo, o nosso maior planejamento, peçamos a Deus sensibilidade para saber o que é mais importante planejar, o que é mais importante viver. Não seria a palavra de Deus? Não seria buscar conhecer a vontade de Deus e pedir graça, forças para vivê-la? Sabe? Porque virão treinamentos, sim. Treinamentos que realinharão as nossas vidas, aonde as nossas vidas precisam ser realinhadas. Tem áreas da minha vida que eu preciso de realinhamento. E eu acredito que de todo ser humano tem. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa caminhada, nós vamos estar crescendo constantemente. E aí? Então vamos orar agora? Ô Papai lindo, santo, querido, justo, fiel, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que nos guarda. Senhor, tudo de melhor que nós temos. Nós não temos nada mais precioso, tão precioso como o teu amor, a tua presença sobre nós, ó Pai. Ah, Paizinho, aquele que me ouve, esse ano, a nossa contagem aqui na terra, né? Que é diferente da sua e no céu. Que nós consigamos, ó Pai, através da sua misericórdia, do teu amor, ó Pai, desejar sermos teus, desejarmos conhecer a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. É o melhor que nós podemos viver, ó Pai. Ilumina cada um, Deus. Dá-nos esperança, Deus. Haja o que houver, ó Pai. Que nós possamos ter a certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias, amados. Um beijo no seu coração. Mais uma vez, feliz ano novo. E o que é feliz ano novo? Para mim, pastora Marisa, é o ano, é o tempo que eu busco mais a Deus, que eu desejo, sabe, acima de qualquer coisa, estar na vontade dEle, viver a vontade dEle que é perfeita, boa e agradável. Que assim seja para todos nós, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.